Parte especial. Livro I. Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Título I. Do procedimento comum. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 318. Aplicar-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplicar-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Capítulo 2. Da petição inicial. Seção I. Dos requisitos da petição inicial. Art. 319. A petição inicial indicará: I. O juízo a que é dirigida. Segunda, os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional da pessoa jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Terceira, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Quarta, o pedido com as suas especificações. V. O valor da causa. Sexta, as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Sétima, a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Primeiro, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Segundo, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Terceiro, a petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Seção 2ª. Do pedido. Art. 322. O pedido deve ser certo. Primeiro, compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios. Segundo, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Art. 323. Na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Art. 324. O pedido deve ser determinado. Primeiro, é lícito, porém, formular pedido genérico. E, nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Segunda, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Terceira,
quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Segundo o disposto neste artigo, aplicar-se a reconvenção. Art. 325. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. Parágrafo único. Quando, pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior. Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles. Art. 327. É lícita a acumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Primeiro são requisitos de admissibilidade da acumulação que os pedidos sejam compatíveis entre si. Segunda, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Terceira, seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento. Segundo, quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum. Terceiro, o inciso I do primeiro não se aplica às cumulações de pedidos de que trata o art. 326. Art. 328. Na obrigação indivisível com pluralidade de credores, aquele que não participou do processo receberá sua parte, deduzidas as despesas na proporção de seu crédito. Art. 329. O autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Segunda, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplicar-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. Seção 3ª. Do indeferimento da petição inicial. Art. 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Segunda, a parte for manifestamente ilegítima. Terceira, o autor carecer de interesse processual. Quarta, não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Primeiro, considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Segunda, o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico. Terceira, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. Quarta, contiver pedidos incompatíveis entre si. Segundo, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
Terceiro, na hipótese do segundo, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Primeiro, se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Segundo, sendo a sentença reformada pelo tribunal, o prazo para a contestação começará a correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 334. Terceiro, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença. Capítulo 3. Da improcedência liminar do pedido. Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. E, enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Segunda, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Terceira, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Quarta, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Primeiro, o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Segundo, não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241. Terceiro, interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 dias. Quarto, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrações, no prazo de 15 dias. Capítulo 4. Da conversão da ação individual em ação coletiva. Art. 333. Vetado. Capítulo V. Da audiência de conciliação ou de mediação. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Primeiro, o conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da Lei de Organização Judiciária. Segundo, poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo exceder a 2 meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição das partes. Terceiro, a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado. Quarto, a audiência não será realizada. E, se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. Segunda, quando não se admitir a autocomposição. Quinto, o autor deverá indicar, na petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá fazê-lo, por petição, apresentada com 10 dias de antecedência, contados da data da audiência. Sexto, havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos os litisconsortes.
Sétimo, a audiência de conciliação ou de mediação pode realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. Oitavo, o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Nono, as partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 minutos entre o início de uma e o início da seguinte. Capítulo 6. Da contestação. Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição. Segunda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, quarto, inciso I. Terceira, prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos. Primeiro, no caso de litisconsórcio passivo, ocorrendo a hipótese do art. 334, sexto, o termo inicial previsto no inciso 2º será, para cada um dos réus, a data de apresentação de seu respectivo pedido de cancelamento da audiência. Segundo, quando ocorrer a hipótese do art. 334, quarto, inciso 2º, havendo litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta correrá da data de intimação da decisão que homologar a desistência. Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade da citação. Segunda, incompetência absoluta e relativa. Terceira, incorreção do valor da causa. Quarta, inépcia da petição inicial. V. Perempção. Sexta, litispendência. Sétima, coisa julgada. Oitava, conexão. Nona, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. X. Convenção de arbitragem. 11. Ausência de legitimidade ou de interesse processual. 12. Falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. 13. Indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. Primeiro, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Segundo, uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Terceiro, a litispendência quando se repete a ação que está em curso. Quarto, a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
Quinto, excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Sexto, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem, na forma prevista neste capítulo, implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral. Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 dias, a alteração da petição inicial para a substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, oitavo. Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. Primeiro, o autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338. Segundo, no prazo de 15 dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. Art. 340. Havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Primeiro, a contestação será submetida à livre distribuição ou, se o réu houver sido citado por meio de carta precatória, juntada aos autos dessa carta, seguindo-se a sua imediata remessa para o juízo da causa. Segundo, reconhecida a competência do foro indicado pelo réu, o juízo para o qual for distribuída a contestação ou a carta precatória será considerado prevento. Terceiro, alegada a incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação, se tiver sido designada. Quarto, definida a competência, o juízo competente designará nova data para a audiência de conciliação ou de mediação. Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se e não for admissível, a seu respeito, a confissão. Segunda, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato. Terceira, estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto. Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial. Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando e relativas a direito ou a fato superveniente. Segunda, competir ao juiz conhecer delas de ofício. Terceira, por expressa autorização legal, poderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Capítulo 7. Da Reconvenção. Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. Primeiro proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Segundo, a desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção. Terceiro, a reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro. Quarto, a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro. Quinto, se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual. Sexto, o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Capítulo 8. Da revelia. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se e, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Segunda, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Terceira, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Quarta, as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 9. Das providências preliminares e do saneamento. Art. 347. Findo o prazo para a contestação, o juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das seções deste capítulo. Seção I. Da não incidência dos efeitos da revelia. Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art. 344, ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. Seção 2. Do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Seção 3. Das alegações do réu. Art. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe a produção de prova. Art. 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Art. 353.
Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo X. Capítulo X. Do julgamento conforme o estado do processo. Seção I. Da extinção do processo. Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos 2ª e 3ª, o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Seção 2ª. Do julgamento antecipado do mérito. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Segunda, o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Seção 3ª. Do julgamento antecipado parcial do mérito. Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Segunda, estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Primeiro, a decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Segundo, a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Terceiro, na hipótese do segundo, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Quarto, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz. Quinto, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Seção 4ª. Do saneamento e da organização do processo. Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, resolver as questões processuais pendentes, se houver. Segunda, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos. Terceira, definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373. Quarta, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Primeiro realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 dias, findo o qual a decisão se torna estável. Segundo, as partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos 2ª e 4ª, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz. Terceiro, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso,
convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Quarto, caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 dias para que as partes apresentem rol de testemunhas. Quinto, na hipótese do terceiro, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas. Sexto, o número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3, no máximo, para a prova de cada fato. Sétimo, o juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. Oitavo, caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no art. 465 e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização. Nono, as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de uma hora entre as audiências. Capítulo 11. Da audiência de instrução e julgamento. Art. 358. No dia e na hora designados, o juiz declarará aberta a audiência de instrução e julgamento e mandará apregoar as partes e os respectivos advogados, bem como outras pessoas que dela devam participar. Art. 359. Instalada a audiência, o juiz tentará conciliar as partes, independentemente do emprego anterior de outros métodos de solução consensual de conflitos, como a mediação e a arbitragem. Art. 360. O juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe e manter a ordem e o decoro na audiência. Segunda, ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente. Terceira, requisitar, quando necessário, força policial. Quarta, tratar com urbanidade as partes, os advogados, os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo. V. Registrar em ata, com exatidão, todos os requerimentos apresentados em audiência. Art. 361. As provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem, preferencialmente. E, o perito e os assistentes técnicos, que responderão aos quesitos de esclarecimentos requeridos no prazo e na forma do art. 477, caso não respondidos anteriormente por escrito. Segunda, o autor e, em seguida, o réu, que prestarão depoimentos pessoais. Terceira, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. Parágrafo único. Enquanto depuserem o perito, os assistentes técnicos, as partes e as testemunhas, não poderão os advogados e o Ministério Público intervir ou apartear, sem licença do juiz. Art. 362. A audiência poderá ser adiada. E, por convenção das partes. Segunda, se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que dela deva necessariamente participar. Terceira, por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 minutos do horário marcado. Primeiro, o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz procederá à instrução. Segundo, o juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Terceiro, quem der causa ao adiamento responderá pelas despesas acrescidas.
Art. 363. Havendo antecipação ou adiamento da audiência, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinará a intimação dos advogados ou da sociedade de advogados para a ciência da nova designação. Art. 364. Fim da instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por 10 minutos, a critério do juiz. Primeiro havendo litisconsorte ou terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. Segundo, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 dias, assegurada a vista dos autos. Art. 365. A audiência é una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. Parágrafo único. Diante da impossibilidade de realização da instrução, do debate e do julgamento no mesmo dia, o juiz marcará seu prosseguimento para a data mais próxima possível, em pauta preferencial. Art. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou no prazo de 30 dias. Art. 367. O servidor lavrará, sob ditado do juiz, termo que conterá, em resumo, o ocorrido na audiência, bem como, por extenso, os despachos, as decisões e a sentença, se proferida no ato. Primeiro, quando o termo não for registrado em meio eletrônico, o juiz rubricar-lhe-á as folhas, que serão encadernadas em volume próprio. Segundo, subscreverão o termo o juiz, os advogados, o membro do Ministério Público e o escrivão ou chefe de secretaria, dispensadas as partes, exceto quando houver ato de disposição para cuja prática os advogados não tenham poderes. Terceiro, o escrivão ou chefe de secretaria trasladará para os autos cópia autêntica do termo de audiência. Quarto, tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código, em legislação específica e nas normas internas dos tribunais. Quinto, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. Sexto, a gravação a que se refere o quinto também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Art. 368. A audiência será pública, ressalvadas as exceções legais.